Não é possível, gente. Não é possível que todo mundo possa ter um relacionamento saudável, feliz, alguém que te encaixe ali, que te compreenda, que queira estar com você. E justamente eu não ia ter, eu não conseguia acreditar nisso, assim. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Lembrei de uma pergunta de uma querida. Ela me perguntou: como você fez a sua carta do marido ideal? Eu fiz um vídeo e publiquei. Só que daí outra querida perguntou assim: tá, mas como você fez? Você colocou para nós o que você colocou. Nós queremos saber como você fez. E eu tô pensando aqui, como eu fiz? Bom, em primeiro lugar, eu já estava bem comigo mesma, decidida em querer um relacionamento e ser uma coisa boa pro outro, porque para mim eu já estava sendo. E antes de eu começar a fazer a carta para Deus, eu vou falar o que eu fiz de verdade. E eu já coloquei em algum desses meus vídeos que vocês veem por aí. Bom, eu lembro que eu estava muito triste quando eu decidi fazer, porque eu estava me sentindo sozinha. Não sozinha de solitária, sozinha de solitude, sabe? Aquela, poxa, hoje é um sábado, eu poderia estar saindo a jantar, comer, passear, fazer alguma coisa junto. Eu dobrei o meu joelho com toda a humildade. Eu falei com Deus, eu dobrei o meu joelho e falei assim com Deus: Deus, eu me sinto sozinha, meus filhos estão passeando, eu estou aqui sozinha em casa, eu tenho que fazer, mas eu quero ter alguém, eu quero ter essa pessoa, eu quero ter esse relacionamento abençoado, saudável, se tiver, Senhor, alguém pra mim, sabe, que me ame, que me respeite, que me aceite do jeito que eu sou, que tenha as mesmas qualidades que eu, que tenha a mesma visão que a minha. Traz essa pessoa pra mim, me mostra onde ela tá, que ela, se ela estiver em qualquer lugar do mundo, traz ela até mim, me leva até ela. Eu fiz essa oração de joelho dobrado, naquele cantinho especial que eu sempre tinha para falar com Deus, sabe? Se eu estava frustrada, eu falava com Deus. Se eu estava feliz, eu falava com Deus. Oração, sabe? A chave para minha vida, para minhas coisas, sempre foi a oração, sempre foi incluir Deus. Tem dias, hoje é um dia desses, assim, sabe? Quando você tá assim, meio xoxa capenga e tá tudo bem, sabe? Mas aquele dia que você fala assim: eu preciso fazer uma coisa, mas você tá sem força, sem ânimo. E eu tava falando pra Deus: ai Deus, por que eu tô assim hoje? Que chata, né? Fiz uma pipoca doce, caramelizada, enchi de leite condensado e comi, assistindo um filme da Netflix. E agora tô aqui fazendo essa correria de buscar o marido no trem. E daí eu pensei: vou responder as meninas, sabe? Então, tipo assim, fiz aquela oração sincera, sabe? Do fundo do meu coração, dobrei, crendo que realmente existe alguém pra mim, porque não é possível, gente. Não é possível que todo mundo possa ter um relacionamento saudável, feliz, alguém que te encaixe ali, que te compreenda, que queira estar com você. E justamente eu não ia ter, eu não conseguia acreditar nisso, assim, sabe? É uma coisa impossível. Eu nasci pra ser sozinha. Não, eu não nasci pra ser sozinha. Eu tinha essa convicção. Falei: gente, tem alguém sim, algum lugar vai ter. Seja ele onde ele estiver, nesse planeta enorme, não tem alguém? Não, eu me recusava a acreditar nisso. E foi isso que eu fiz. Aí depois que eu fiz essa oração de joelho dobrado, bonitinha ali, eu levantei, né, com aquela cara reganhada, aquela oração de barulho catarro. Era essa oração. Eu já falei isso em algum dos meus vídeos. Eu levantei e fui agir. Eu comprei um caderno, e ele era assim, grande, 90 folhas,
E ele, inclusive, acabou bem rápido, porque eu escrevia bastante nele, assim, sabe? Foi uma das minhas primeiras cartas que eu comecei a escrever, assim, nesse caderno. Aí eu falava como se já fosse. Eu fiz a lista do marido ideal, das qualidades que ele, né, era bom pra mim. E fiz também a carta de como hoje eu acordei bem, hoje eu estou feliz, obrigada pelo meu iPhone. Na época, gente, eu coloquei que, obrigada pelo meu iPhone 11. E na época eu tinha, o meu iPhone era um SE. E eu coloquei assim, obrigada pelo meu iPhone 11 Plus. E, gente, eu ganhei esse iPhone. Um dos primeiros presentes quando meu esposo foi me visitar no Brasil, a primeira vez ele viu, né, a belezinha que eu tinha. E na segunda vez que ele foi, ele levou. Ele levou um iPhone pra mim, novinho, enorme, melhor do que o que ele tinha. Porque eles não ligam pra essas coisas, né? Homem geralmente não tá nem aí, sabe, pra essas coisas. E daí ele levou um iPhone pra mim. Então eu falava nessa carta como se já fosse. Hoje eu amanheci, eu estou bem, hoje eu estou feliz, sábado que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu colocava tudo que era de necessidade pra mim. Se eu precisava de roupa, de sapato, de comida, de doce, de qualquer coisa, eu conversava com o meu caderno como se eu estivesse falando com você. Assim que eu fazia, sabe? Eu não achava uma loucura, porque aquilo ali me dava um refrigério, assim, sabe? Um descanso, uma paz de espírito, um alívio. Eu fazia por diversão. Eu já escrevi, eu lembro que eu escrevi um e-mail para minha eu do futuro. E esse e-mail vai chegar para mim, mas eu não sei quando, porque eu não lembro. E eu e-mail quando eu estava no trabalho, no meu horário de almoço. Então eu escrevi do e-mail do trabalho, mas eu não sei quando esse e-mail vai chegar. Um dia ele vai chegar. E é isso. Eu escrevi assim, sabe? Tudo que eu queria pro meu futuro, para aquilo que eu acreditava, sabe? Hoje eu ganhei um prêmio, hoje eu fui sair com umas amigas. Gente, e para começar, eu não realizei só o marido ideal, um casamento maravilhoso, um relacionamento abençoado. Gente, sabe, eu consegui criar para minha vida amizades maravilosas. Eu viajei com as minhas amigas, eu passeava para restaurantes, eu ia para praia, eu ia para o parque, eu viajei de caminhão. Eu nunca tinha andado de caminhão, e uma amiga minha, o irmão dela veio do norte de Minas. Ele fazia transporte de frutas pro Angelone, e ele passou pela casa dela e ela falou: vamos para Florianópolis, meu irmão tá indo para lá. Gente, eu montei uma mala. Eu cheguei para andar de caminhão de Curitiba até Florianópolis com mala, como se eu fosse pegar um avião. E ela dava risada. Eu falei: eu vou de mala. Por quê? Porque quando eu comecei a criar a vida abençoada que eu gostaria de ter, a primeira coisa que eu fiz, foi comprar uma mala. Eu comprei uma mala e eu tenho uma mala até hoje. E eu fico apegada em desfazer dela. Eu já avisei pro meu esposo que eu vou desfazer dela quando ele me der uma Louis. Uma mala Louis. Gente, eu quero uma mala Louis. A mala Louis vai chegar até a mim de uma maneira especial. O que é essa mala Louis? Louis Vuitton. Eu quero aquela mala, sabe? Então a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma mala, porque como que eu ia viajar se eu não tinha nem mala? Então eu comprei mala, sabe? Eu comecei a pensar em ter roupas para ir à praia, para ir para o Rio de Janeiro. Gente, como eu viajei para o Rio. Eu viajei demais, assim, sabe? Eu aproveitei demais o Rio.
Eu fui muito à praia. Na pandemia foi onde eu mais viajei, a hora que estava liberado. Gente, eu ia passar o final de semana no Rio e voltava. Eu visitava minha mãe, sabe? Minha mãe ficou com uma vida boa, próspera e abençoou demais a gente. E a gente pôde abençoar, sabe? Amigos com aniversário, presente. Essas coisas que às vezes, quando você se vê numa vida de miséria, de pobreza, você não tem como. Às vezes você não tem nem como ir no aniversário, porque você não tem presente para dar. Eu ficava muito constrangida. E eu sou uma pessoa que gosta de dar presente, sabe? Então eu me sentia com vergonha. Nada, eu comprava presente que eu gostaria que eu ganhasse. Coisa boa, sabe? Então isso, conseguir o relacionamento ideal, assim, sabe? Foi a última coisa que eu fiz, para ser bem sincera, porque antes eu já estava trabalhando em ter uma vida, em ser uma pessoa próspera, de ter uma prosperidade financeira, espiritual, sentimental, sabe? Ter amizades boas. Nossa, como eu aproveitei. Hoje eu estou aqui e eu tenho meu coração assim em paz. Por quê? Porque eu tinha plena convicção que um dia eu não estaria mais próximo dos meus amigos íntimos no Brasil. E eu falava assim, não, eu tenho que aproveitar porque logo eu não vou estar aqui. Eu vou estar viajando, eu vou estar em outro país, eu falava assim. E parecia loucura, mas não era. Eu tinha amigos que me deu notas de Paraguai, Uruguai, Canadá, Europa, dólar americano, dólar canadense, porque eu tinha plena convicção que eu ia conhecer esses lugares. Então eu tenho várias notas assim de amigos que me deram, sabe? Aí eles perguntam, por que você quer? Eu falo, porque quando eu for, para eu criar essa vida próspera, para deixar na carteira, para dar aquele sentimento que eu já fui lá. Gente, eu entrei nesse embalo assim, sabe? Eu confiava que a minha vida ia mudar para melhor, mais dia menos dia, sabe? Essa era a convicção que eu tinha. E é isso, pessoal. Obrigada por assistir, por compartilhar, por dividir o pensamento de vocês comigo, tá? Beijo, ótimo dia, God bless you, bye bye.